Então, para aqueles que porventura não estiveram conosco na terça-feira, né, eu vou fazer uma leitura dos slides aqui um tanto quanto corrida, só para você se situar em que momento nós estamos dessa análise. Então, nós vimos aí primeiro, né, a questão da autoria, explicamos aí a questão de favorecimento da autoria de Paulo para essa carta. Vimos lá o motivo, por que que ele escreveu, né? Sempre o Paulo tem um motivo, né, para escrever as suas cartas, uma vez que ele está escrevendo, a maioria das cartas de Paulo, ele está escrevendo para tratar de questões específicas, né, que ele conhece da igreja, que ele recebe informação e tal. Então, tem um motivo. E aí, como motivo, e isso vai oferecer para nós também até a estrutura da carta, eu penso que a melhor maneira de nós estruturarmos a carta é perceber essa estrutura natural que vem por essa questão dos motivos aí, né? Ele recebeu informações da família de Cloé, ele recebeu informações por correspondência da própria igreja, que a igreja mandou através de Stefanas, Fortunato e Acaico, que aparecem lá no capítulo 16, verso 17. E, então, a carta ela vai se estruturar em torno disso. Esses são os motivos. O Paulo responde aos da família de Cloé, informações trazidas pelos da família de Cloé, responde a carta vindo da própria igreja e também informações desses três que formavam a comitiva lá enviada pela igreja até onde o Paulo estava. Local da escrita, a gente viu, né, interna e externamente, evidências de que o Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava em Éfeso. Nós também falamos que a gente tem que levar em conta que as duas cartas, primeira e segunda de Paulo, que chegaram até nós, elas não foram as únicas cartas que Paulo escreveu àquela igreja. Ele escreveu pelo menos mais duas cartas, porque em 5:9 de 1 Coríntios, ele faz menção a uma carta que ele já teria escrito. E na segunda carta, em 7, 8 e 12, ele faz menção a uma carta, a carta pesada, né? A carta austera, que causou tristeza lá nos membros da igreja de Corinto, e ele escreve a segunda, não para se desculpar, porque aquela dureza foi necessária, mas para dizer que ele não fez aquilo com alegria, que a tristeza dos coríntios também causou tristeza no coração dele. Então, Paulo teria escrito aí pelo menos 4 cartas aos coríntios. A cidade de Corinto, a gente viu, né, capital da província da Acaia, na região da Grécia, ali, da Macedônia, uma das mais importantes do Império Romano. Ela chegou a ser destruída em 146 a.C., foi reconstruída em 44 a.C. Ela se tornou, então, né, uma colônia romana. Ela está localizada aí entre dois portos, né, Cencreia e Laqueu. O Laqueu a gente não tem muita informação, mas esse de Cencreia, a região de Cencreia, onde havia esse porto, ela é mencionada, inclusive, na carta aos Romanos, no capítulo 16, 1 e 2, o Paulo fala da Febe, que ela é diaconisa em Cencreia, né, na igreja de Cencreia. Havia uma igreja ali também naquela região. Ela é uma cidade portuária, portanto, possui muito atrativo, né? Templos, ginásios, edifícios públicos, monumentos religiosos e culturais. Possuía, na época, uma população em torno de 300 mil, podendo ser até um pouco mais. Culturalmente, né, ela possui aí diversidade de povos e costumes por ser uma cidade portuária. Era uma cidade devassa, em razão de ser portuária também, e por ter aqueles atrativos que mencionei agora há pouco, ela acabou se tornando uma cidade bastante devassa. Existia até um dito popular, né? Toda espécie de devassidão ou possibilidade, né, de prática devassa recebia, né, a ideia de corintianizar, né?
tornar-se um coríntio, e em alusão à fama que a cidade tinha nesse sentido. Sua economia, né, falamos aí do comércio, produção de artesanato, trabalho agrícola, funções administrativas, indústria do bronze, jogos locais, uma espécie de Olimpíadas, né, que aconteciam ali de 2 em 2 anos, e, com isso, atraía muitos turistas e também atletas. A igreja de Corinto foi fundada por Paulo, a gente tem menção disso ali em Atos capítulo 18, por volta ali do ano 50 depois de Cristo. A igreja foi fundada por ele, é formada de pessoas que vêm da cultura grega e também da judaica, né? Por isso ele faz, às vezes, menção nas suas tratativas a esses dois auditórios, né? Esses dois públicos. São, na maioria, pessoas pobres, escravas e pequenos artesãos. Alguns são ricos, né? O Crispo, o Gaio, que o Paulo tinha ali uma proximidade também com eles. Então, algumas pessoas, dentre os Coríntios, a igreja de Corinto, eram ricas. Paulo trabalhou 18 meses naquela cidade, né? O início do trabalho foi muito difícil. O Paulo não tinha sustento. Ele precisou dividir o seu ministério com o trabalho, e tendo o mesmo ofício que Priscila e Áquila, que moravam na cidade, ele então foi morar com eles e trabalhou durante algum tempo. Houve uma oposição tão grande ali naquela cidade que o Paulo cogitou deixar a cidade, abandonar o trabalho ali e seguir para outro lugar. Ele só não fez isso por uma intervenção divina, que disse para ele ser forte, ser corajoso, porque Deus tinha muitos discípulos naquela cidade. E aí, então, ele acabou ficando 18 meses ali. Só depois, né, que, com a chegada de Timóteo em Corinto, então, ele passou a exercer o ministério de tempo integral. A estrutura, como eu mencionei já lá em cima, né? A estrutura da carta, então, para mim, uma estrutura mais natural. É muito difícil estruturar a carta de Paulo aos Coríntios, mas ela possui essa estrutura natural, interna, né? E aí eu só destaco essa estrutura, como ela é apresentada na própria carta. Então, nós temos uma introdução aí do verso 1 ao verso 9, temos a resposta de Paulo às informações recebidas pelos da família de Cloé. Paulo menciona isso no verso 11 do capítulo 1. Resposta de Paulo às informações dadas por Estéfanas, Fortunato e Acaico, né, que é a comitiva enviada pela igreja e que trouxe a correspondência. A resposta de Paulo às perguntas desta correspondência, que é mencionada no capítulo 7, verso 1. Mais resposta de Paulo às informações dadas por Estéfano, Fortunato e Acaico, que vão aí de 11:2 a 11:34. Mais resposta de Paulo às perguntas via correspondência, e a despedida, né, do Paulo, o encerramento ali da carta, então, onde ele faz as suas saudações e também recomendações. Então, essa é a estrutura da carta. Sim. Só um esclarecimento, o senhor já está dando o geral da primeira e segunda simultaneamente? É isso que eu estou entendendo? Olha, muito do que eu estou dizendo nessa introdução vai servir para as duas, né? Não a questão de estrutura e de conteúdo, mas o que eu mencionei antes da estrutura da carta, ali sobre a cidade, a cultura, aquelas coisas todas relacionadas à ida de Paulo a Corinto, o ministério de Paulo aos Coríntios e tal, ali serve para as duas. A partir dali, quando se fala, por exemplo, do motivo, quando se fala, por exemplo, da estrutura da carta e da análise de conteúdo, aí não serve, aí é um outro assunto. Mas o que se fala, né, de Corinto, do ministério de Paulo, serve para as duas cartas. Quando a gente entrar em 2 Coríntios, obviamente eu vou pular essa parte e vou entrar
na própria história, né, que levou, e o motivo que levaram Paulo, motivos que levaram Paulo a escrever a segunda carta. Nós já começamos aí, né, já passamos pelo início aí dessa análise de conteúdo, já falamos da introdução, verso 1 ao verso 9, e ela segue o padrão de todas das cartas conhecidas da época, né? Todas as cartas eram identificadas como cartas por causa dessa estrutura. Na abertura ali, a apresentação do remetente ou dos remetentes, né? Há uma indicação a quem se destina aquela correspondência e termina com uma saudação a esses destinatários. Nós vimos isso vemos isso no capítulo 1, verso 1 a 9. Aí nós entramos já na resposta de Paulo às informações recebidas da família de Cloé, né? E quais são essas informações? Os da família de Cloé informaram o Paulo que um dos problemas da igreja de Corinto eram as divisões, né, que aconteciam na igreja. Então, Paulo vai responder isso do verso 10 do capítulo 1 e vai terminar só lá em 4:21 dessa carta, né? Então, qual era o problema ali, né? A gente pode, fazendo uma leitura assim anacrônica, né? A gente pode dizer que a divisão na igreja de Corinto girava em torno de culto a personalidades. Ou seja, havia ali aqueles que se identificavam com Paulo, havia os que se identificavam com Apolo, que também foi ali até enviado por Priscila e Áquila. Quando Priscila e Áquila saem de Corinto, eles vão para Éfeso e ficam morando em Éfeso. Lá eles conhecem o Apolo, eles corrigem a pregação do Apolo, e depois o Apolo é enviado por eles para a cidade de Corinto. Então, o Apolo teve ali uma passagem importante, né, na construção, na formação dessa igreja. Então, criou-se um grupo em torno do Apolo. O Pedro, né, também criou-se um grupo em torno de Pedro, né, e também alguns que talvez não quisessem se identificar com nenhum desses personagens se diziam, né, como pertencendo a Cristo. Então, parece, né, que essa ideia de eu sou de Paulo, de Apolo, não tinha muito a ver com o evangelho que cada um deles pregava, né? Tinha a ver mais com essa identificação com a pessoa. E a gente vai perceber, pela resposta que Paulo dá, a gente vai perceber que o Paulo se esforça para desconstruir. E aí a gente já viu, vamos rever agora, como ele começa a desconstruir essa ideia, né, em torno de Paulo, de Apolo, de Cefas ou de Cristo. O Paulo diz, né, que para pertencer a Paulo, e pode-se aplicar o mesmo raciocínio, né, para pertencer a Apolo, para pertencer a Cefas, a Pedro, seriam necessárias duas coisas. Primeiro, Paulo teria que ter sido crucificado em vosso favor. Bom, isso não aconteceu. Eles, os coríntios, teriam que ter sido batizados em nome de Paulo. Isso também não aconteceu. Então, eles não poderiam ser de Paulo. O mesmo raciocínio, eles não poderiam ser de Apolo e eles não poderiam ser de Cefas. Por quê? Porque quem morreu em favor deles foi Jesus. E o Paulo vai retomar esse ensino, vai relembrá-los desse ensino em seguida. E em nome de quem eles foram batizados? Eles foram batizados em nome de Cristo. Então, eles têm que pertencer a Cristo. Não no sentido desse grupo aí, desse grupo que se denominava pertencente a Cristo. Porque esta ideia de pertencer a Cristo em relação aos outros grupos também formou uma elitezinha espiritual em Corinto. Então, não era eu sou de Cristo no sentido em que o Paulo está dizendo aqui. Era uma elitezinha espiritual
que se dizia, você é de Paulo, você é de Apolo, você é de Cefas, não, nós somos de Cristo e tal. Então, também era um grupo que precisava ser corrigido na sua motivação. Paulo diz para eles que nem sequer batizou muitos deles, né? Apenas ele menciona ali o Crispo, o Gaio, a família de Estéfanas, e ele diz assim, de forma despretensiosa, ele diz assim, eu nem me lembro mais se batizei mais alguns, né? Então, a maneira de Paulo de dizer assim, olha, esse assunto é um assunto tão desinteressante, né? É um assunto tão que se desvia tanto do foco principal que nem vale a pena eu gastar tempo tratando disso com vocês. Então, ele menciona aí alguns que ele batizou e depois termina dizendo, eu nem me lembro mais se batizei mais alguns de vocês. Parece, né, pela sequência aqui da ideia do desenvolvimento do Paulo, que a identificação de alguns com Paulo, Cefas e Apolo era motivada não pelo evangelho pregado por cada um, mas sim pela divinização da sabedoria, seguindo a influência greco-romana. O Paulo vai tratar, vai opor ali, né, a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo, e vai mostrar que a sabedoria do mundo, desde muito antes, né, de Deus se revelar em Cristo, ela sempre almejou conduzir, levar as pessoas ao conhecimento de Deus. E ela se mostrou completamente impotente a isso. Então veio a revelação de Deus, veio a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus, que é maior do que a sabedoria dos homens, ela sim conseguiu conduzir pessoas a Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Esse vai ser o raciocínio do Paulo, né? Então, ele vai tratar aí da impotência da sabedoria humana e a sabedoria de Deus, que ele vai simplificar numa única frase, mas fundamental, né? A gente podia dizer na construção de um edifício, a pedra fundamental, né? O alicerce fundamental para se construir sobre ele. E isso, simplificadamente, é apresentado por Paulo como Cristo e este crucificado. É a essência do evangelho, né? É muito importante o nascimento de Jesus, que nós comemoramos aí no Natal. É muito importante, né? Outras datas festivas, né, que a fé cristã criou ou adaptou do judaísmo antigo e tal, mas essencialmente, né, em termos salvíficos, em termos salvadores, em termos de fazer aquilo que era necessário, levar pessoas a Deus, é a morte de Cristo, o Cristo crucificado, que tem que ser apresentado e tem que ser crido, né? E aí, então, esse Cristo crucificado, essa mensagem é poderosa para salvar o que a sabedoria do mundo não conseguiu fazer. A fé salvadora, o Paulo vai tratar agora, se apoia no poder de Deus. E como a gente já conhece a carta de Paulo aos Romanos, nós sabemos que, para Paulo, o evangelho é o poder de Deus, não as celebridades. Então, ele vai dizer aí no capítulo 2 que quando ele foi anunciar o evangelho, ele chama aqui anunciando-vos o mistério de Deus, e isso é muito interessante, essa expressão que o Paulo preferiu usar, quando ele esteve anunciando o mistério de Deus, não fui com linguagem pomposa nem de sabedoria, pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. Por que Paulo, né, que podia, obviamente, nós conhecemos o nível, né, intelectual do Paulo, conhecemos, né, a escola onde ele foi formado, quando ele testemunha da conversão dele, ele fala da vida
pré-cristã dele, ele mesmo coloca ali, né, aquilo que era o currículo dele, né, tanto no sentido da sabedoria, do conhecimento, quanto da sua religião, né? O judaísmo, ele pertencente aí àquela facção do judaísmo que era a mais zelosa, né, entre as outras. E ele, dentro do conceito dos fariseus, ele era considerado assim o mais aplicado, né? Então a gente sabe da capacidade intelectual, da formação intelectual do Paulo. Então o Paulo, se quisesse ser mais uma entre as celebridades, o Paulo teria condições de fazer isso. Ele teria, se ele funcionasse como filósofo, não é? Que é o que os coríntios querem, eles estão disputando ali quem é o melhor filósofo, não quem é o melhor pregador do evangelho. Eles não estão afim disso, eles estão seguindo a cultura greco-romana, eles estão querendo se associar com celebridades filosóficas cuja filosofia eles mais se conectam, eles mais se afinam, né? Então, é pura afinidade filosófica. Se o Paulo quisesse fazer isso, ele poderia argumentar, ele poderia se sobrepor aos outros já escolhidos ali na igreja de Corinto. Mas o que ele quis fazer? Por que ele não quis fazer isso? Ele responde aí no verso 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Porque esse negócio do culto às celebridades, né? A gente pode, por exemplo, estar num ambiente religioso cristão, né? A gente pode, nesse ambiente, a gente pode cantar louvores, né, a Cristo, a Deus, a gente pode até ler as escrituras nesses encontros, mas se eu estou ali, eu fui para aquele lugar por causa do camarada que vai pregar ou cantar, aí é culto às celebridades. Não no sentido como os coríntios estavam escolhendo, porque, como eu disse, os coríntios estavam escolhendo, seguindo a cultura greco-romana, estavam escolhendo os seus filósofos, os seus sábios, né? Hoje, a gente, às vezes, presta culto às celebridades por causa da música que a gente se identifica, por causa do tipo de pregação, do modo de pregar, aquelas coisas todas. É lógico que isso tudo tem o seu lugar, né? Se a música, se a pregação, o conteúdo, o modo de pregar, se isso tudo é usado, como Paulo diz assim aqui, eu não quero ir a vocês anunciando o mistério de Deus com linguagem pomposa nem de sabedoria. Eu não quero que a fé de vocês se apoie em mim. Eu quero que a minha palavra, a minha pregação, o meu ensino, a minha música, eu quero que elas sejam uma ajuda para vocês se chegarem a Deus ou se aproximarem ou reaproximarem de Deus. Se for assim, tem todo sentido. E aí a gente pode dizer assim, olha, eu acho que aquele estilo de pregação, ou a forma como aquele pregador, ou aquele cantor, ou o conteúdo daquela música, o estilo musical, ali me agrada mais. Isso não seria culto à celebridade. Mas quando eu me movo para um lugar de culto, para um lugar de adoração, por causa do personagem principal que vai estar ali, aí é culto à personalidade. E é o que estava acontecendo. O Paulo começa, então, a desconstruir esse negócio. Primeiro, ele já começou dizendo, olha, vocês querem seguir a sabedoria de homens, mas até hoje, até vir a plenitude dos tempos, o mundo todo desenvolveu a sua própria sabedoria, e a que isso levou? Levou alguém para Deus? Alguém se tornou conhecedor de Deus por meio dessa sabedoria? Não. Né? E aí ele apresenta a sabedoria de Deus, que sim, leva as pessoas para Deus. Depois ele fala de si mesmo. Olha, percebam, lembrem-se que quando eu estive aí, eu não fiz isso, eu não pedi para vocês me cultuar.
Eu não morri por vocês, vocês não foram batizados em meu nome, e eu nem quis conquistar vocês para mim. Eu quis que a fé de vocês repousasse em Cristo, repousasse no poder de Deus e não em mim. O Paulo vai continuar falando aí da sabedoria, e ele vai dizer, na verdade, falamos sabedoria entre os que já são maduros, não, porém, a sabedoria desta era, nem dos seus governantes que estão sendo reduzidos a nada. Mas falamos do mistério da sabedoria de Deus que esteve oculto, o qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. Veja, no verso 1, Paulo mencionou ali, né, que ele esteve anunciando-vos o mistério de Deus. E aqui embaixo ele volta a essa linguagem, né? Ele diz aí que não, mas falamos do mistério da sabedoria de Deus. E por que que isso é interessante, né? Para a gente destacar aqui? Porque esses coríntios que estão aí criando seus grupinhos, eles estão, como eu mencionei, segundo a cultura greco-romana, a influência greco-romana, eles estão se associando a personagens, a sábios, a filósofos. Mas por que que eles faziam isso? Por que que naquela época as pessoas se aproximavam de certas celebridades? Por causa das religiões de mistério. As religiões de mistério, muito em voga naquela época, né? Você tinha o culto pagão, você tinha, dentro da igreja cristã, você tinha os judaizantes, e você tinha um terceiro adversário à fé cristã, que eram as religiões de mistério. O que eram as religiões de mistério? A maior expressão das religiões de mistério era o gnosticismo. Quais eram as premissas do gnosticismo? Girava em torno do seguinte: Deus não pode ser conhecido, porque Deus está envolto em mistério. E mistério, enquanto mistério, não é conhecido, não pode ser conhecido. Se ele não for desvendado, ele não pode ser conhecido. E quem é que vai desvendar o mistério Deus? Aí surgiam os sábios, surgiam os melhores filósofos. E o que eles diziam para as pessoas? Olha, Deus é mistério, então ninguém pode conhecê-lo, mas Deus quis se revelar a alguns dentre nós. E quem eram esses alguns dentre nós? Os sábios, os filósofos. E o que eles diziam? Olha, Deus é um mistério, mas ele se revelou a pessoas especiais, e aí nós, ele se revelou a nós e também nos permitiu fazer discípulos. Então, nós temos a revelação de Deus, só nós, mas a gente pode partilhar alguma dessas coisas com vocês. Isso não quer dizer que vocês vão se tornar sábios, mas há uma possibilidade. Pelo crescimento do conhecimento, por isso o gnosticismo vem de gnóstico, né? Conhecimento, pelo progresso do conhecimento de vocês, é possível, degrau por degrau, vocês chegarem a ser um dos especiais e ter a revelação de Deus. Então, a razão por que essas pessoas em Corinto estão também procurando os seus sábios gira em torno disso. Mas o que Paulo diz? Olha, eu estive entre vocês anunciando-vos o mistério de Deus. Mas, e aí? Será que o Paulo é um desses sábios? Aqui embaixo ele diz, mas falamos o mistério da sabedoria de Deus que esteve oculto. Veja, mistério está oculto. Mas esse mistério já não é mistério mais. Porque, com o mistério, ele esteve oculto, mas foi revelado. E se foi revelado, já não é mistério, porque mistério é o que está escondido. Uma vez que foi revelado, ou poderia ser desvendado, mas ele foi revelado. Ninguém desvendou.
O homem não vai a Deus. Deus vem ao homem. Então, Deus revelou esse mistério. Então, não é mais mistério. Então, as religiões de mistério, e essa onda entre vocês, né, de escolher os seus sábios, e quem sabe, seguindo os ensinamentos desses sábios, degrau por degrau, vocês também se tornem sábios, se tornem especiais, esse negócio é furado. Não existe isso, porque Deus que esteve oculto, ele se revelou, né? Deus, diz aí ele, né, o mistério que esteve oculto, o qual Deus pré-ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria, ou seja, não foi o homem que desvendou o mistério. Nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, revelou-as. Veja, não foi desvendado. Isso não é coisa de gente especial. Não é coisa de sábio, o mais sábio que conseguiu desvendar o mistério de Deus. Não. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito. A nós, aqui o Paulo está dizendo, não a nós, os apóstolos, não a nós, pessoas como eu, porque ele está desconstruindo a ideia das religiões de mistério. Ele está dizendo a nós aqueles que amam a Deus, aqueles que foram alcançados por Deus, aqueles que creram e foram salvos pelo Senhor da glória, né? Então, ele está dizendo aí, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Veja que interessante. Deus se revela, né, por meio do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o Espírito Santo de Deus, então ele conhece o coração de Deus. Assim como o Espírito do homem é quem sabe, né, o que está nele, né, quem conhece as coisas de homem, assim o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. Então, é esse Espírito que é derramado, como Paulo tratou lá em Romanos 5, esse Espírito de Deus foi derramado sobre nós. Né? Ele diz lá, né, que a esperança não desaponta, verso 5 de Romanos 5, não desaponta, porquanto o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, veja, o Espírito Santo, como Jesus disse lá em Romanos, em João, capítulo 16, né? Ele foi enviado ao mundo para convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Isso é uma obra externa. Isso é uma obra externa. Essa influência do Espírito Santo, ela é exercida à medida que a pessoa em trevas, ela está ouvindo o evangelho. Ela está ouvindo a revelação de Deus. Então, o Espírito Santo exerce uma pressão amorosa sobre ela para ajudá-la, para impulsioná-la ao arrependimento. Quando isso acontece, então a pessoa se volta para Deus e, pela pregação do evangelho, ela já está instruída que ela tem que desistir da ideia de salvar-se a si mesma e tem que confiar única e exclusivamente em Cristo e na sua morte e ressurreição. Quando ela é convencida e se arrepende, ela já tem essa informação, então surge esse movimento em direção a Deus, como duas mãos que se estendem para receber a oferta gratuita de Deus, que é mediante a morte de Jesus Cristo na cruz. Né? Depois disso, né, o Espírito Santo é derramado no nosso coração. E então ele vem habitar, ele sai dessa esfera externa e vem habitar em nós. E inicia em nós, então,
um processo longo, né, que vai durar toda a nossa vida, um processo de santificação, que não será de outra forma, senão pelo contínuo ouvir do Evangelho, pelo contínuo ouvir da mesma palavra que nos trouxe a fé lá atrás. Então, o Espírito Santo está em nós. E aí, por meio desse Espírito, nós vamos, então, conhecendo cada vez mais a Deus. E conhecendo cada vez mais a Deus, nós vamos confiando mais nele. Conhecendo cada vez mais o amor de Deus revelado em Cristo, principalmente na sua morte, nós vamos amando mais a Deus, né? O João disse lá que nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Então, nós vamos amando mais a Deus. Então, esta é a obra, né, do Espírito. O Espírito que conhece o coração de Deus, porque é Espírito de Deus, mas também conhece o coração do homem. Então, ele faz essa ponte, né? Ele traz esta revelação, o conteúdo dessa revelação a Deus. Não temos, diz Paulo aí no verso 12, recebido o Espírito do mundo. Ele está se referindo à sabedoria do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Veja, novamente aqui a ênfase, né? Dadas por Deus. Ninguém buscou, ninguém mereceu, ninguém foi sábio o suficiente para desvendar o mistério. Não, Deus revelou a nós, Deus nos deu, aqui frisa o Paulo. Também falamos dessas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Então, aqui nós temos esta questão, né, da sabedoria de Deus, que esteve oculta, mas foi revelada a nós pelo Espírito. E o Paulo, aqui, a partir do verso 14 até o 16, ele vai falar aí dessas diferenças, né? O homem natural e o homem espiritual. Ele vai dizer aí que o homem natural, por ser natural, por mais sábio que ele seja, ele pode ser o homem mais sábio dentre todos os homens e de todas as eras. Esse conhecimento acumulado, se juntasse toda a sabedoria do mundo todo, de toda a época da humanidade, se juntasse tudo, ela ainda seria ineficaz, ineficiente para que nós fôssemos levados ao conhecimento de Deus. É impossível, né, chegar a Deus, é impossível conhecer a Deus, esse mistério, a menos que ele se revele, a menos que ele se dê a nós. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus se revelou a nós e se deu a nós através de Jesus Cristo, por sua encarnação e, principalmente, por sua morte e ressurreição. O homem natural, aquele que não nasceu de novo, né, ele não recebeu essa revelação de Deus, o homem natural não vai compreender nunca, né, as coisas espirituais. Por quê? Pois elas lhe são absurdas e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Veja, é pelo Espírito. Lá em 1 João, capítulo 5, o João diz aos seus leitores o seguinte: vocês, todos os crentes, vocês já tendes a unção do Santo. Ele diz isso no verso 2 ou 3, se não me engano. E depois, mais embaixo, ele diz o seguinte: tendo a unção do Santo que permanece em vós, vocês não têm necessidade de que ninguém vos ensine. Olha que coisa interessante. Porque os crentes, por terem o Espírito Santo, ele, tendo a unção do Santo, que é o Espírito Santo, ele é ensinado pelo Espírito. Lá em João 14 e 16, Jesus, ao anunciar a vinda do Espírito Santo, disse, dentre outras funções do Espírito Santo, é que ele vos faria lembrar de tudo que vos ensinei. Ele tomaria do que é meu e vos dará.
ele vos conduzirá a toda a verdade. Veja, então é o Espírito Santo. Isso significa que eu não preciso aprender dos mestres que Deus colocou na igreja, dos pastores que pastoreiam o rebanho, ou mesmo de outros crentes. Será que eu não preciso da comunidade? Não, preciso. O que o João está dizendo lá é que agora, todas as vezes que eu recebo o ensino externo, eu tenho conhecimento, eu tenho condições, como João diz em 1 João 4:1, de julgar os espíritos e saber se eles realmente vêm de Deus. Então, nós não estamos reféns dos homens sábios, porque nós temos a sabedoria de Deus habitando em nós, na pessoa do Espírito Santo. Ele continua aí dizendo o seguinte: aquele que é espiritual, veja, aquele que tem a unção do santo, aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. O crente é uma incógnita para a sabedoria do mundo. O crente é uma pessoa absurda, uma pessoa esquisita. Qualquer desses adjetivos, né, é colocado sobre nós, mas não porque necessariamente as pessoas querem nos ofender. Às vezes não é por querer nos ofender. Às vezes elas estão retratando a realidade, elas são pessoas naturais. Elas não compreendem o que os crentes compreendem. E os crentes só compreendem o que compreendem porque Deus revelou. Eles só crescem nessa compreensão porque Deus colocou para habitar neles, o mestre de todos os mestres, que vai, então, gradativamente aplicando os efeitos da morte e ressurreição de Cristo no coração de cada crente. E ele diz aí sobre os crentes, né? Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor? Não, ninguém. Só aqueles para quem Deus revelou e a quem Deus deu. E quem são esses? Estes são esses que têm a mente de Cristo. Ou seja, aqui o Paulo está falando da nossa união com Cristo, né? A união que lá em Romanos 6 ele tratou quando estava ensinando sobre o batismo, o significado do batismo: vocês foram unidos a Cristo, e como unidos a Cristo, e aí vem o batismo, o significado do batismo: vocês descem nas águas, vocês morreram com Cristo, participaram da morte de Cristo. Por isso que Paulo diz em Gálatas 2:19, já estou crucificado com Cristo. Então, o crente, então, participa, unido a Cristo, ele participa da morte de Cristo. Quando ele está dentro da água, ele está dizendo que a outra coisa que aconteceu, estando unido a Cristo, ele foi sepultado com Cristo. E quando ele levanta das águas, ele está dizendo: olha, eu morri com Cristo, eu fui sepultado com Cristo e fui ressuscitado dentre os mortos com Cristo. Então, eu participo da morte, do sepultamento e da ressurreição de Cristo. Por isso, agora, estando em Cristo, eu tenho a mente de Cristo. Seria basicamente a mesma coisa que o João disse lá em 1 João 5, quando ele disse que vós tendes a unção do santo, né? Isto é coisa do homem espiritual, ou seja, do homem que está em Cristo. Alguma pergunta aí da parte de vocês? Dúvidas? Querem acrescentar alguma coisa? Tudo tranquilo até aqui? Ok. Então, vou seguir aí o ponto 2.10 aí, né? Vamos entrar no capítulo 4, no capítulo 3. Eu já tratei do capítulo 2, 4, 16. Tá. Vou entrar agora no ponto 2.9, né? O homem espiritual e o homem carnal. Aí o Paulo se dirige afetuosamente aos cristãos de Corinto,
referindo-se a eles como irmãos. Veja que o Paulo ele está ensinando, algumas coisas são ensinos de confronto, né? É muito importante isso, né? Quem já educou filhos, né, sejam seus próprios ou participou, né, da educação de filhos de outras pessoas, sabe que às vezes a disciplina, né, visando a formação da criança, ela nem sempre as palavras, né, afetuosas, elas funcionam. Às vezes, a palavra tem que ser mais vigorosa, podendo chegar até algum outro tipo de disciplina para firmar a criança no caminho em que ela deve andar. O Paulo aqui, veja, ele se refere aos membros da Igreja de Corinto como irmãos, uma forma afetuosa. Ele já vai dizer que ele que gerou esses crentes em Cristo, né, porque foi ele que plantou a igreja ali. Mas ele, quando necessário, ele vai usar, né, desse ensino mais de confrontação. E, obviamente, quando a gente tem que usar esse ensino mais de confrontação, né, porque se faz necessário, às vezes as pessoas ficam ali melindrosas, né? As pessoas não gostam de ouvir certas coisas de um modo assim mais contundente. Então, o Paulo aqui, ao chamar aquelas pessoas de irmãos, ele está dizendo que, embora esteja sendo duro, e o que ele vai dizer na segunda carta, não é para vos entristecer, né? Não é para causar tristeza, é para causar edificação. Então, isso é muito importante. É importante para nós que ouvimos, né, a pregação da palavra de Deus, entender que em alguns momentos a pregação vai ser mesmo, vai confrontar algumas paredes do nosso coração, e é necessário que quem prega, né, não pregue como quem está tendo prazer, né, naquilo, ou até com pretensão de causar tristeza. Ele diz aí, então, irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais. É duro isso, né? Se elas não são espirituais, então elas não são crentes. Porque, segundo o raciocínio que ele vem dizendo até aqui, se vocês continuarem se comportando da forma como vocês estão se comportando, então vocês revelam que vocês não têm a mente de Cristo. Se vocês não têm a mente de Cristo, então vocês não são espirituais. Se vocês não são espirituais, e espirituais aqui significa terem nascido de novo, então vocês não são crentes. Não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Veja, há possibilidade de uma pessoa ser criança em Cristo e se comportar como se não tivesse a mente de Cristo? É possível. O assunto tratado por Paulo aqui é tratado com um ar de surpresa, porque conforme ele vem descrevendo o cristão ali, o homem espiritual, se os coríntios não estão identificados com essa descrição, então eles estão correndo o risco de não serem cristãos. Embora o Paulo não considere isso. O Paulo não quer afirmar que eles não sejam cristãos. Por isso ele diz, se refere a eles como crianças em Cristo. Crianças em Cristo pode significar que vocês até conheceram o Evangelho, vocês até entenderam o Evangelho e aceitaram o Evangelho. Isto é ser criança em Cristo.
mas vocês não estão vivendo de um modo indicativo dessa nova realidade na vida de vocês. Então, ele continua aí dizendo: o que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem mesmo agora podeis. Ou seja, vocês não andaram, porque ainda sois carnais. Veja, ser carnal aqui, as pessoas normalmente dizem assim, né? Ao crente carnal. Isso é muito difícil de aceitar, porque o Paulo trata disso em Romanos 8, eu já mostrei para vocês lá. Ele diz que o carnal é o homem natural, o homem que está na carne. O homem espiritual é aquele que não está na carne, ele está no espírito. Estar no espírito significa que ele nasceu de novo. Quando ele nasce de novo, ele é espiritual, ou seja, ele é habitado pelo espírito. Então, o que o Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha, vocês precisam tomar cuidado, porque eu preguei o evangelho para vocês, vocês entenderam o evangelho, vocês aceitaram o evangelho, só que a partir dali, vocês não estão dando demonstração de que aquilo foi real. Vocês não estão dando demonstração de que vocês realmente nasceram de novo, porque vocês ainda estão se comportando como pessoas que não conhecem a Cristo, que não têm a mente de Cristo. Visto que a inveja, veja, ele vai falar que modo de vida é esse, que é indicativo de que vocês não estão no Espírito e, consequentemente, vocês ainda estão na carne e, por consequência, vocês não nasceram de novo. Pastor, ele vai apresentar aí algumas coisas. Sim, Denilson. Posso mexer mais um pouquinho nessa questão do homem carnal, espiritual, etc? Pode. Eu tenho aprendido até aqui que existem 3 categorias Sim. de homem. É isso Sim. que eu tenho aprendido. O natural, Sim. que é aquele que está no seu estado bruto, nunca teve nenhuma experiência com Deus, portanto, não nasceu de novo. Esse é o natural, o homem no Sim. seu estado natural. O homem no seu estado carnal é aquele que teve um relacionamento com Deus, teve uma experiência, mas não se desenvolveu na fé, não cresceu, estagnou. Ele é um convertido estagnado, não produz obras. E o homem espiritual é aquele que avançou e que procura o conhecimento de Deus, aprofundar. Não está correto essas 3 categorias? Natural, carnal e espiritual. Essas categorias, né, do homem bruto, o cristão carnal e o cristão espiritual, é uma influência que a gente recebeu do Bill Bright, né, lá da Cruzada Estudantil para Cristo, que tem até aqueles desenhos, né, de um troninho, e Cristo está completamente de fora do círculo, ao redor do trono, é o homem bruto. Depois ele desenha, né, o círculo com um trono, mas o ego dessa pessoa cristã esses desenhos. está no trono e Cristo está do lado. E depois ele faz o mesmo círculo com o trono e Jesus sentado no trono e o homem ao lado do trono. Então, é a construção teológica, né, do Bill Bright que influenciou e serviu, foi útil aí na prática da evangelização, foi o modo, né, de explicar, né, que a pessoa sem Cristo, como é a pessoa sem Cristo, como é a pessoa em Cristo, mas que não tem Jesus como Senhor, e como é o homem espiritual que tem Jesus como Senhor. O problema desse ensino é o seguinte: houve no passado e há ainda presente entre nós a ideia de que você pode receber Jesus como Salvador e, posteriormente, recebê-lo como Senhor. Né? Então, por exemplo, um cristão carnal seria alguém que recebeu Jesus como Salvador. Então, ele é salvo,
mas ele não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, ou seja, ele é salvo, mas ele mesmo continua governando sua própria vida. Isso é, assim, absurdo do ponto de vista das Escrituras. Não é possível receber Jesus como Salvador e ser salvo sem ter Jesus como Senhor. O Salvador é o Senhor, não tem como, né? Receber aquilo que eu quero, ou seja, eu não quero ir para o inferno, então eu recebo Jesus como Salvador e rejeitá-lo como Senhor. Rejeitar Jesus de qualquer forma é rejeitar Jesus, né? Então, se eu aceito a salvação, mas não aceito ele como Senhor, eu estou rejeitando a Jesus. Se eu recebo Jesus como Salvador, mas essa salvação não se evidencia como uma fé que obedece e, consequentemente, cresce, então eu não o recebi de forma alguma. E quem Então, corrigiu essa teologia desse Bill Bright. Bill Bright? Não é uma questão de corrigir a teologia do Bill Bright, Alguém se né? despertou que havia erro. Sim, mas esse ensino do Bill Bright, ele não provocou uma reação em alguém para negar, para indicar que a teologia dele estava errada. Não, o ensino de Cristo Salvador e Senhor, ele vem na história da igreja, ele vem dos apóstolos, né? Mas aí surge no meio do caminho algumas variantes desse ensino. E quando surge a variante desse ensino, ela precisa ser confrontada pela exegese bíblica. E quando você vai para a exegese bíblica, é muito difícil você aceitar essa linha de raciocínio, né? Então, assim, não surgiu gente posterior ao Bill Bright que analisou o ensino dele e mostrou que a teologia dele estava errada. Não, essa é a teologia da igreja, é a teologia dos apóstolos, mas que no correr da história da igreja, não só Bill Bright, mas outras vertentes, outras variantes, né, da fé cristã, da teologia cristã, surgiram, né? E aí, quando surge, ela tem que ser colocada frente a frente com a exegese bíblica. E aí chega-se à conclusão, olha, não se sustenta essa teologia. Não chega a ser um confronto de apologia, porque ele não está falando de tudo um absurdo, é isso? Ou tá? É uma apologia, né? É uma defesa da ortodoxia, né? Uma defesa do ensino apostólico. É uma apologia, é uma defesa da fé, uma defesa da ortodoxia. Mas não é... Quando a gente fala de apologia, a gente não está indo naquela linha, né, fundamentalista de chegar lá a ofensas. Não, é coisa de cavalheiros, né? É uma indicação respeitosa que se faz, que mostra aqui que aquela teologia não se... Pastor, assim, a gente nunca vai estar seguro, porque aprende de um jeito, daqui a pouco se desconstrói aquilo que aprendeu. Aquilo que eu imaginava e cria que estava correto já não é bem assim, é assado. Nós nunca vamos ter segurança no que pensamos, no que falamos, no que ensinamos. Duas colocações sobre isso, né? Primeiro, que você não deve receber o meu ensino agora e descartar o anterior. Você deve comparar os dois. E você mesma chegar à sua conclusão. Não é fácil? Não, não é fácil. Então, não temos bagagem para isso. Nós não somos mestres. Mas todos têm a unção do santo. Ah. E todos temos a mente de Cristo. Então, nós não estamos reféns dos sábios. Nós não estamos reféns dos teólogos. Nós não estamos reféns dos profetas. A gente tem a revelação de Deus. Só que, obviamente, essa revelação de Deus não é apropriada, né, como um pacote. A gente tem a revelação inicial e a gente vai crescendo. E como é que a gente vai crescendo? A gente vai crescendo por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente lê, por aquilo que a gente mesmo estuda, por aquilo que a gente mesmo pesquisa, né? E aquilo que a gente aprende por ouvir de outros, a gente vai checando isso, vai confrontando isso
com aquilo que a gente já sabe. E pode ser que confrontar o que eu já sabia com o que eu estou recebendo agora, pode ser que eu conclua que, sim, aquilo que eu sabia até agora não se sustenta. Eu acredito mais nesta versão aqui, então eu vou migrar para ela. O que é isso? Isso significa que eu estou progredindo. E é um grande privilégio, né? Quando a gente pode estar cercados de mestres, né? De pessoas que podem compartilhar o evangelho conosco, compartilhar a palavra de Deus conosco, porque quanto mais nós tivermos acesso a isso, mais nós temos oportunidades de desenvolver, de crescer espiritualmente. Uma coisa básica e essencial que todo estudante da Bíblia, todo crente que está aí, né, degrau por degrau, buscando conhecimento, entendimento, está progredindo, etc. e tal. Uma questão muito básica e essencial. Você não é salvo por saber dessas coisas. Você é salvo por crer em Cristo. Se Deus está dando a nós a oportunidade de viver e dentro da nossa vivência, a oportunidade, né, da gente ouvir mestres, né, da gente ler, da gente ouvir pregações, estudos bíblicos de mestre, de pessoas que Deus colocou na igreja exatamente para esse fim, nós temos que nos considerar privilegiados, né? Não confusos, mas privilegiados. Então, assim, não se torne refém de teólogo, de mestres. Você tem a unção do santo, você tem a mente de Cristo, e isso capacita você a fazer comparações e, às vezes, ficar, né, na sua própria posição, ou, às vezes, migrar para essa outra. Isso tudo é progresso. Se você, comparando, decide ficar na sua posição, você está fortalecendo a sua posição. Se você decide migrar para essa outra posição, você subiu um degrau na sua escala de conhecimento. Então, não fique em crise. Tá bom? Ok. Deixa eu ver onde que eu parei. Ah, tá. Eu estava explicando, né, essa questão aí do Bill Bright, né? Então, para mim, diante da apresentação que o próprio Paulo faz, né, como ele apresenta lá em Romanos 8 e tal, e como ele indica aqui mesmo, no capítulo 2, que a gente já viu, como ele fala, né, sobre o que é ser um convertido, o que é ser espiritual. Então, isso, como eu disse, vai ficar mais exposto, mais claro lá em Romanos 8. Né? Aqui não está tão claro, mas lá está. Então, o homem carnal aí, o homem carnal é um homem que está fora de Cristo. O que está em Cristo é o homem espiritual. Mas, o que o Paulo está dizendo para eles aqui, o Paulo não está dizendo, vocês não são crentes. Não. Ele está dizendo, vocês precisam ser cautelosos. Porque se entre vocês há inveja e discórdia, né, por acaso, veja o que ele diz no verso 3, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo os padrões puramente humanos? Veja, a sabedoria humana. A sabedoria humana pode causar divisões, mas a sabedoria espiritual causa unidade. Né? Que Paulo fala lá aos Efésios, no capítulo 4, né? Que vocês têm que se esforçar para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, em Cristo, nós estamos unidos, nós somos um corpo. E se há divisões entre nós, então esse corpo não está se mostrando um corpo. Imagina se as pernas estejam num canto, o tronco no outro canto e a cabeça no outro canto. Você não tem um corpo. Né? Então, sendo corpo de Cristo, não pode haver divisão.
se houver divisão, e o Paulo está dizendo aqui, vocês têm que verificar, olha, veja, havendo inveja e divisão entre vocês, veja se vocês não estão sendo carnais, porque isso é coisa do homem natural, não é coisa do homem espiritual. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo segundo os padrões puramente humanos? A minha versão diz assim, né? Mas uma outra versão diz segundo a carne. Viver segundo a carne é aqueles que não são cristãos. Os cristãos vivem segundo o Espírito. Quem é Apolo e quem é Paulo? Ele vai responder, são apenas servos por meio de quem crestes, conforme o Senhor concedeu a cada um. Então, são pessoas que Deus deu à igreja, Deus capacitou essas pessoas com capacidades diferentes, com dons diferentes. Mas o que elas são? Elas não são celebridades. Elas são servas por meio de quem vocês creem, e poderia se acrescentar. Na continuidade, né, de receber o ensino desses servos, por meio de quem vocês crescem. Né? E aí vai variar, né? A medida de graça que Deus dá a cada um, mesmo que duas pessoas tenham o mesmo dom, elas não têm a mesma medida de graça. Por isso que é bobagem a gente exaltar celebridades, né? Porque Deus deu a cada um dons, e mesmo que ele tenha dado o mesmo dom para mais de uma pessoa, ele não deu a mesma medida de graça. E cada um deve... Eu não vou saber qual é a medida de graça que Deus me deu. Eu vou saber a medida que eu desenvolvo esse dom, à medida que eu aperfeiçoo. Paulo recomendou Timóteo, você deve despertar o dom, e você deve aperfeiçoar esse dom. Então, eu não vou saber qual é a medida de graça. Imagine o teto, eu não sei qual é o meu teto. Eu vou andar, eu vou estudar, vou refletir, vou pensar, vou ouvir pessoas que estão mais na minha frente. E eu não sei qual é essa medida de graça. E aí, quando você olha de fora, você pode dizer, não que o Ayrton é melhor do que o João. Não. Você tem que dizer, olha, eu louvo a Deus porque Deus deu uma medida de graça para o Ayrton e ele deu uma outra medida de graça para o João. Assim a gente evita a escolha de celebridades entre nós. Nós abrimos mão das nossas afinidades e de nossas preferências. Nós estamos ao redor do mesmo Cristo. E reconhecemos, sim, que Deus deu medidas de graça diferentes para cada um daqueles que ele colocou na igreja. Segunda medida da graça que Deus concedeu ao Paulo, ele plantou. Segunda medida de graça que Deus concedeu ao Apolo, ele regou. Mas qual que é o importante? O que é importante? O importante é, mas foi Deus quem deu o crescimento. Então, nós não crescemos por causa de fulano e beltrano. Nós temos que orar para que o fulano e o beltrano sejam fiéis no exercício do seu dom, do seu ministério. Mas o crescimento vem de Deus, né? Vem da vida de Deus que flui no meio daquela comunidade cristã. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. Então, todo louvor é a Deus e não às pessoas, porque elas não são celebridades, elas não devem ser cultuadas. O que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito. Veja, o mesmo propósito. E cada um receberá a sua recompensa segundo o seu trabalho.
porque somos cooperadores de Deus, e dele sois lavoura e edifício. Paulo vai usar duas metáforas, uma orgânica, né, lavoura, e outra aí mais física, né, a questão do edifício, mais estática, que é o edifício. Então, ele vai dizer o seguinte: segundo a graça de Deus, veja, a medida de graça que me foi dada, lancei o alicerce, então ele está falando do edifício, como sábio construtor, e outro constrói sobre ele. Então, o Paulo plantou a igreja de Corinto lá, foi embora. E a liderança de Corinto está construindo sobre esse edifício, sobre aquele fundamento, aquele alicerce. Outro constrói sobre ele, mas cada um veja como constrói. Veja, e aí entra essa concepção de eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Porque o fundamento foi dado segundo a graça que Deus deu ao Paulo. Então, quem vem depois de Paulo vai trabalhar na edificação, não vai trabalhar no fundamento. O fundamento já está posto. Então, outros líderes vão construir sobre esse alicerce. E o Paulo vai tratar disso agora. Ele vai dizer aí para nós o seguinte: veja como cada um constrói, porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o fundamento da igreja, o fundamento da comunidade cristã é Cristo. E o Paulo lançou esse fundamento. Agora, e se o que alguém constrói sobre esse alicerce é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. Veja, cada um deve se esforçar, porque a gente não sabe qual é a medida de graça que Deus deu, então a gente caminha na direção até atingir o teto, mas a gente nunca vai saber qual é esse teto, então vamos continuar ad infinitum aí, pelo menos na dimensão aqui terrena. Vamos continuar progredindo, vamos continuar conhecendo, vamos continuar aprendendo e ensinando, né? Mas nós todos, o Paulo vai dizer um pouco mais adiante, nós todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E tudo que nós fizemos vai ser julgado. Aí a expressão vai passar pelo fogo. Conseguindo. Então, se vai passar pelo fogo, aquilo que foi construído sobre o alicerce, que foi construído deixa eu ver aqui, tá, no verso 12. Tudo aquilo que foi construído com madeira, feno ou palha, vai queimar. Só vai passar pelo fogo, só vai chegar, né, lá no céu para ser recompensado aquilo que foi edificado com ouro, prata e pedra preciosa. Pastor? Sim. O senhor pode me dizer se essa passagem aqui que fala que porque está sendo revelada pelo fogo é simbólico ou tem um significado? O fogo nas escrituras, ele tem diversos símbolos, diversos significados, né? Ele pode ser, por exemplo, a manifestação da presença de Deus, às vezes na teofania o fogo está lá. O fogo pode ser também para aperfeiçoar, mas o fogo também tem o elemento do juízo, né? Que é o que o sentido que o Paulo está usando aqui. Então, tudo aquilo que nós fazemos, nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, e as nossas obras vão passar por esse fogo. Aquilo que nós fizemos, né, que foi feito com palha, madeira e feno, vai queimar. Somente aquilo que nós fizemos com ouro,
prata e pedra preciosa, vai passar pelo fogo, vai passar pelo juízo. O que significam, né, o feno, a palha e a madeira? Significam o que Paulo diz aí, né, lançar outro alicerce, como ele disse ali no verso 11. Então, esses coríntios sábios que estão ali fazendo seus grupinhos, ou sendo atraídos, né, pelos tais especiais, ou eles mesmos estão se julgando esses tais especiais, eles estão anulando o alicerce que Paulo estabeleceu, que é Jesus Cristo. Eles estão, então, lançando outro alicerce. Então, isso significa que o trabalho de vocês vai passar pelo fogo e não vai resistir ao fogo. Só o que vai resistir ao fogo é a prata, o ouro, a prata e as pedras preciosas, que é tudo aquilo que nós fazemos na edificação de acordo ou orientado pelo fundamento, que é Cristo. Então, é possível, né, que haja crentes, pregadores, mestres, é possível que haja crentes que estejam pregando, ensinando, mas eles estão usando um outro material. Eles estão fazendo toda a obra com madeira, palha e feno. Então, essas pessoas terão, né, quando estiverem diante do tribunal de Cristo, elas terão a surpresa de que tudo aquilo que elas fizeram não vai passar pelo fogo. Mas, sendo cristãs, elas chegarão ao céu. Porque nós não somos salvos pelo que a gente faz. Nós somos salvos pela fé em Cristo. Então, nós precisamos apenas ter o cuidado, sermos zelosos com como nós exercemos nossos dons espirituais, né? Como é que nós participamos da edificação desse edifício, né? Precisamos confrontar a nós mesmos para ver se a gente está construindo lá os andares de acordo com o que está determinado no alicerce. Mas é possível que a gente edifique, participe da edificação, mas com madeira, feno e palha. Isso vai passar pelo fogo, não vai resistir. Mas porque eu sou salvo por Cristo e não pelo que eu fiz, eu vou chegar ao céu. O Paulo diz aí, né? Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá com recompensa. Né? Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá prejuízo, mas será salvo, como alguém que passa pelo fogo. Entendi. Porque nós não somos salvos pelo que nós fazemos. Nós somos salvos simplesmente pela graça, mediante a fé. O Paulo vai continuar esse argumento e vai ampliar, dizendo o seguinte: não sabeis que sois santuários de Deus? Então ele vai pegar aí essa ideia do edifício ainda, né? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, uma outra possibilidade aqui é de haver mestres que não são crentes, estão na igreja, mas não são crentes. Eles não são espirituais, mas de alguma forma eles estão na igreja. E quando esses mestres eles conquistam espaço na igreja para participar da edificação, mas com madeira, feno e palha, eles estão colocando em risco o edifício. Esses aí, diz o Paulo,
vão sofrer juízo de Deus. Aqueles outros vão sofrer prejuízo. Eles serão salvos, mas as suas obras vão perecer no fogo. Mas esses daqui, esses sofrerão o juízo de Deus. Veja que o Paulo diz aí, né? Se alguém destruir o santuário de Deus, este o destruirá. Isso é o juízo de Deus. Pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ninguém se engane. Se alguém dentre vós se considera sábio nesta era, torne-se tolo para vir a ser sábio. Ele está encaminhando, ele está juntando as pontas, né, de tudo que ele vem dizendo. Ele desconstruiu a ilusão da sabedoria do mundo, apresentou a sabedoria de Deus, disse que Deus é mistério, então ninguém pode desvendar esse mistério, mas ele se revelou. E aqueles a quem ele se revelou se tornaram sábios, mas não segundo o mundo. E aqui agora ele está quase que fazendo um apelo aos seus leitores, dizendo para eles, olha, vocês querem ser verdadeiramente sábios? Então, faça o seguinte, se você se considera sábio de acordo com esta era, né, de acordo com a sabedoria do mundo, para ser sábio de fato, você tem que se tornar tolo. Tolo segundo a sabedoria do mundo. Porque é assim que o mundo nos considera. Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Ele não vai compreender o crente mesmo, né? Por isso que lá atrás o Paulo diz, né, que aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Então, o crente nunca vai ser assimilado, né, pelo mundo. Sempre vai ser estranho. A igreja vai ser estranha. É quase que um elemento estranho no mundo, né? Segundo a sabedoria do mundo, se pudessem, eles acabariam com a igreja, como sempre tentaram. Sempre tentaram destruir a igreja. Porque a sabedoria deste mundo é uma tolice diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são fúteis. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas. Veja, nada de culto a celebridades, nada de grupinhos em torno de A ou B. Seja Paulo, essa é a compreensão que os crentes têm que ter. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as futuras, todas as coisas são vossas, e vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Está aí o fundamento sobre o qual a gente deve ancorar aí o nosso navio. É sobre isso, né, que a gente precisa viver nesse mundo, desfrutando da liberdade que nós temos. Porque nós temos, todas essas coisas aí são nossas. É lógico que um pouquinho mais ali adiante, o Paulo vai dizer para nós o seguinte, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Então, o crente vive nessa liberdade. Tudo é do crente. Seja o Paulo, o Apolo, o Cefas, o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as futuras, todas as coisas são vossas. E aí o crente, tendo a mente de Cristo e sendo espiritual, né, tendo a unção do santo, ele vai percebendo aqui e ali o que ele pode desfrutar de todas essas coisas e o que ele pode, na sua liberdade, ir colocando na margem e evitando participar delas. Ok? Perguntas? Alguma coisa que você quer acrescentar? Comentar? Ok, então vou seguir. Ou vocês estão entendendo tudo, ou vocês não estão entendendo nada.
Pastor, aquela história de ouro, prata, palha e feno e tudo mais, eu pensei que fosse somente referente a obras. Ou somente não. Tudo se referisse à obra, qualquer coisa que se faça. Aí seria ou ouro, ou prata, ou palha, ou... não é sim, isso? são as obras. Ah, São as obras. Mas as obras caracterizadas aí, né, por ouro, prata e pedra preciosa, são aquelas coisas que nós fazemos de acordo e seguindo o molde do alicerce. Então, nós edificamos, nós não inventamos, nós não criamos outro alicerce em cima do alicerce. Nós só seguimos o modelo, a forma, o conteúdo do alicerce. Né? Imagina que se o alicerce ali, né, for aquele concreto armado, aquela coisa firme de quem quer construir um edifício aí de 15 andares. Aí vem lá o construtor, vê lá o alicerce, mas ele começa a construir as paredes, por exemplo, com isopor. Não vai, o alicerce não combina, né? O alicerce com o isopor. E o isopor, ele não vai se sustentar. Né? Então, o edifício tem que ser construído com o material do alicerce, no molde do alicerce, né? Imagina você ter um alicerce assim, vamos colocar aí um quadrado 10 por 10, e você vai lá e constrói um edifício sobre aquele alicerce que tem 12 por 12. Não faz sentido. Então, tem que seguir o molde e o conteúdo do alicerce. Isso é edificar a igreja com ouro, prata e pedra preciosa. Vai passar pelo fogo, vai resistir ao fogo e vai receber a sua recompensa do outro lado. Ok? Pois bem, dá tempo ainda da gente caminhar aqui para o 2.10, que entramos no capítulo 4, né? E aí vamos findar já essa primeira parte, que é as divisões, aquilo que os da família de Cloé trouxeram ao Paulo. Aí nós vamos ver o Paulo agora colocando o seguinte, o modo de vida dos coríntios e o modo de vida do apóstolo. Né? Então, o que ele vai dizer aí para nós? Ele vai começar aí dizendo assim, assim, os homens devem nos considerar servos de Cristo encarregados dos mistérios de Deus. Veja, quem são os servos, né? Quem são os ministros? Quem são as pessoas que Deus dotou, capacitou para participarem, né, da edificação da igreja? Ele falou lá, né, que os próprios, eles mesmos, né, devem se considerar servos de Deus. Agora, eles se consideram servos de Deus, mas as pessoas que estão ao seu redor, por alguma razão, estão se associando a eles como celebridades. Então, esses servos de Deus, além de eles se considerarem servos de Deus, eles têm que trabalharem no sentido de que, e é o que o Paulo está fazendo aqui, que as pessoas que se aproximam por causa de afinidade, por causa do impacto, do conhecimento que a pessoa tem, da sabedoria que a pessoa tem, ou do estilo e etc. e tal, eles têm que trabalhar de tal forma que convença essas pessoas que eles não são o centro, que eles não são o ponto de atração. O Paulo está fazendo isso aqui desde o capítulo 2. Então, o que deve acontecer? Os homens, essas pessoas, devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de pessoas assim encarregadas é que sejam encontradas fiéis, ou seja, vão edificar lá com ouro, prata e pedra preciosa. Porque os infiéis estão edificando com madeira, palha e feno. No entanto, pouco me importa se sou julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, pois, embora eu esteja consciente de que não há nada contra mim,
nem por isso me justifico, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Então, cada um receberá o seu reconhecimento da parte de Deus. Aqui o Paulo já começa, né? Já dá indícios aí de um conhecimento que ele tem de que aqueles que não são de Paulo, aqueles que são de Apolo e que são de Cefas, não apenas tiveram preferências por estes, mas eles se tornaram, lá na igreja de Corinto, opositores do Paulo. Então, veja o que essa divisão, aonde que essa divisão está levando. Se foi o Paulo que estabeleceu o alicerce, e o alicerce que ele estabeleceu é Jesus Cristo, rejeitar o apóstolo é rejeitar esse fundamento. Aqui o Paulo, e em outras passagens que a gente vai ver, ele não está fazendo uma defesa pessoal, né? Ele não está levando para o lado pessoal. Quando ele faz a defesa dele, ele faz defesa do seu apostolado. Ao fazer defesa do seu apostolado, ele está fazendo uma defesa do alicerce, porque ele mesmo diz, não fui até vocês com palavra de sabedoria humana. Não quis nada saber entre vós, senão a Cristo e esse crucificado. Esse é o fundamento. Rejeitar o apóstolo é rejeitar o fundamento que ele também estabeleceu. Então, aqui ele está dizendo, olha, pouco me importa se sou julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. E ele diz, nem eu julgo a mim mesmo. O que o Paulo está dizendo é que ele está subordinado a Cristo. Ele não está subordinado aos julgamentos desses sábios. E nem está subordinado ao seu próprio julgamento. Paulo está falando de coisas que não são possíveis de serem percebidas, de serem constatadas. Então, a confiança do Paulo é que ele está sujeito ao julgamento do Senhor. Não, só o Senhor, que conhece os corações, é que poderá julgar os motivos, manifestar os motivos que estão no coração, né? Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos do coração. Então, cada um receberá o seu reconhecimento da parte de Deus, né? Novamente, aqui de forma afetuosa, irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por causa de vós, para que aprendais que, por nosso intermédio, a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se encha de orgulho em favor de um contra o outro. Continua desconstruindo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, de um contra o outro. Pois quem te faz diferente dos demais? E o que tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te orgulhas, como se não o tivesse recebido? Aqui é um confronto com os sábios, porque os sábios não davam louvor a Deus, né, pela sua sabedoria. Por isso era a sabedoria do mundo, não era a sabedoria de Deus. Então, se você é crente, se você tem a mente de Cristo, se você recebeu a revelação da sabedoria de Deus, então você recebeu. Se você recebeu, por que você se orgulha disso? Você poderia se orgulhar se você tivesse conquistado com as suas próprias forças. Mas você recebeu por revelação e por dádiva de Deus. Se você recebeu, então não há razão para você se ensoberbecer. Não há razão para você se orgulhar. Porque você só tem porque você recebeu. Isso pode ser aplicado de maneira ampla, né, ao conceito da salvação pela graça. Paulo aplica isso lá no núcleo do evangelho que ele apresenta no capítulo 3 de Romanos, né? Depois de apresentar lá o núcleo e dizer que Deus, então,
é justo e justificador de todo aquele que crê em Jesus, ele diz, onde está a jactância, né? Onde está o orgulho? Quem pode se gloriar? Ninguém. Você não foi salvo porque você se salvou. Você não foi salvo por algum mérito pessoal, você foi salvo pela graça. Então, seja grato, né? Não há lugar para crente orgulhoso. Já estáis satisfeitos, e aqui é o orgulho, né? A soberba, são as declarações dos coríntios sábios, né? Que eles já alcançaram os mistérios de Deus, né? Já estáis satisfeitos, já estáis ricos, sem nós, sem o fundamento, né? Já chegasses a reinar, quisera eu reinasseis de fato, para que também nós reinássemos convosco. Ou seja, Paulo está sendo sarcástico. Porque me parece que Deus colocou a nós, veja, o lado oposto, né, da mente de Cristo ou da sabedoria de Deus, né? Enquanto a sabedoria do mundo faz celebridades, né? Faz sábios, aclamados e procurados, veja o que é a sabedoria de Deus em oposição à sabedoria do mundo. Porque me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, como últimos, como condenados à morte, pois nos tornamos um espetáculo para o mundo, tanto para anjos como para homens. Somos um absurdo por causa de Cristo, mas vós sábios em Cristo. Somos fracos, mas vós fortes. Sois estimados, mas nós desprezados. Até o presente passamos fome e sede. Vestimos-nos de trapos e somos esbofeteados, e não temos pousada certa. Cansamo-nos trabalhando com as próprias mãos. Quando somos ofendidos, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando difamados, respondemos amigavelmente. Até o momento, somos o lixo do mundo e a escória de todos. Que coisa extraordinária. Que homem, não estando em Cristo, aceitaria esta vida como bênção de Deus? Percebe que coisa antagônica. E, às vezes, nós mesmos, né, tendo a mente de Cristo, a gente recebe ainda muita influência da sabedoria, né, da ótica do mundo, né? Porque a gente define uma vida abençoada pelos critérios do mundo. E nem sempre a vida com Deus vai combinar com isso. E quando não combina, o crente ou apostata da fé, ou ele fica revoltado com Deus, ou ele fica duvidoso quanto à realidade da sua própria fé. Né? É óbvio que isso que o Paulo está dizendo aqui não vai ser aplicado a todo crente. Mas ele está dizendo que, mesmo que isso seja aplicado, e aí, no caso dele, é uma experiência pessoal, e ele está dizendo que também é a experiência de outros apóstolos, mesmo que o crente chegue a isso, ele se reconhece como um abençoado. O mundo vai dizer assim, nossa, mas você é crente. Como é que você é crente e isso acontece com você? E o crente vai se entender sempre, não importa as circunstâncias pelas quais ele passa, ou as coisas que lhe chegam, né, que vão se apresentando a ele. Ele é um abençoado de Deus. Né? O Paulo disse lá em Efésios 1:3, né? Bendito seja Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. E aquela declaração de bênção inclui a realidade da vida dele, que ele expõe aqui para nós, compartilhando-a também com todos os apóstolos. Não escreva essas coisas para vos envergonhar, mas para vos advertir, como a meus filhos amados. Porque ainda que tenhais 10.000 instrutores, ou seja, 10.000 sábios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois pelo Evangelho eu mesmo vos gerei em Cristo Jesus. Portanto, rogo-vos que sejais meus imitadores. O Paulo vai dizer isso aqui e vai dizer isso lá em 11:1 também, né? Rogo-vos
que sejam meus imitadores. Por isso mesmo vos enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele vos fará lembrar do meu modo de vida em Cristo, como por toda parte eu ensino em cada igreja. Mas alguns andam cheios de arrogância, como se eu não fosse mais visitar-vos. Em breve, porém, irei visitar-vos. Paulo faz plano de ir a Corinto, se o Senhor quiser. E então descobrirei não só o que falam os que andam cheios de arrogância, falam contra Paulo e são opositores dele, cheios de arrogância, mas também o poder que possui. Né? Então, assim, ele vai dizer lá em 8.1, né, que a ciência incha. Né? Então, as pessoas que buscam conhecimento segundo a perspectiva humana do mundo, esse conhecimento pode, não acontece com todos. Eu tive professores, mestres, não crentes, muito bem fundamentados, ótimos, com conquistas, né, acadêmicas, títulos acadêmicos extraordinários, mas eram pessoas simples. Você não via, né, nenhum sinal de arrogância, de eu sou o cara. Não, eu aprendi muito com esses mestres, apesar deles não serem crentes. Mas não é com todo mundo. Às vezes as pessoas vão adquirindo conhecimento e elas vão se inchando com esse conhecimento. Na igreja, por exemplo, você vai encontrar muitas pessoas que adquiriram certo conhecimento e elas se tornaram na igreja os debatedores, né? Então elas promovem debates, elas todo assunto, né? Ela canaliza para alguma questão que não há consenso e então elas querem, né? Demonstrar que elas têm resposta, né? Que a resposta dela é melhor do que as outras. Então, as pessoas ficam girando, né, a sua vida na igreja em torno de promoção de debates, né, de disputas com outros mestres, com outras pessoas. Então, o Paulo está dizendo para eles aqui que não é isso que importa. O que importa é o poder, ou seja, com essa sabedoria toda aí que você está querendo expor, querendo apresentar, qual o fruto dela? Está produzindo fruto? Você está ganhando gente para Jesus? Vidas estão sendo edificadas por esse seu conhecimento? Então, o Paulo está dizendo, eu vou aí visitar vocês, e quando eu estiver aí, eu vou conhecer não apenas os que andam cheios de arrogância, mas também o poder que possuem. E, obviamente, o Paulo está dizendo que, ao chegar lá, ele vai constatar que esses sábios aí estão apenas inflados, né? Porque eles não têm poder, eles não têm fruto do ensino ou da pregação ou das disputas que eles estão fazendo. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que desejais? Devo ir visitar-vos com disciplina ou com amor e gentileza? Aí está a escolha dos coríntios. Isso aqui, irmãos, é a autoridade apostólica. Essa ousadia, né? Essa autoridade não é autoritarismo, né? É autoridade apostólica. E o Paulo, como eu disse, né? Ele se mostra afetuoso, ele se mostra um pai espiritual, mas como pai responsável pela boa formação dos filhos, chega um momento que se exige uma palavra mais confrontadora e, às vezes, até uma medida disciplinar para ajudar a criança, ajudar os filhos a reencontrar o caminho, o bom caminho da vida. Ok, meus queridos, falta 5 minutos para nós terminarmos e eu não vou entrar no próximo bloco, porque no próximo bloco nós vamos tratar aí das respostas de Paulo às informações dadas por Stefanos, Fortunato e Acaico, né? Então, e as informações que o Paulo recebe desses irmãos é de imoralidade, né, sexual que está sendo praticada na Igreja dos Coríntios.
parece que essas pessoas tão sábias, né, tão entendidas aí, parece que no meio delas há pessoas que não veem qualquer problema em ter relações sexuais com prostitutas, né? Não veem qualquer questão sobre ter uma segunda esposa. Então, o Paulo vai tratar dessa questão aí, né? E vai, obviamente, ele vai concluir mostrando, né, de novo, relembrando os coríntios, que ele já tratou nesse bloco aqui, ele vai relembrá-los o que é, né, o que vocês são, né? Vocês são templo do Espírito Santo, vocês não podem se unir a prostitutas, né? Quem se une a prostitutas tem comunhão com ela, e vai argumentar e vai concluir dessa forma. Nós vemos isso na próxima aula. Ok, Marta, devolvo para você. Obrigada, pastor. Nós, assim, vamos aprendendo, né, assim, relembrando, como a Denilde colocou, né, assim, a gente, aquela hora falando sobre os crentes carnais, a gente leva um susto, né, quando fala assim, bom, é crente ou não é crente, como fica, né? Então mas é muito gostoso a gente ir aprendendo, né, e pensando, né, assim, na verdade, pensando nos assuntos para entender um pouco mais, né, tentar pelo menos entender um pouquinho. Quando Jesus falou lá em termos de lobos e ovelhas, né, ele não colocou nenhum intermediário aí entre ser lobo e ser ovelha, ou é lobo ou é ovelha, né? Esse é o mesmo raciocínio do Paulo, ou é espiritual ou é carnal, não tem intermediário. Fiquem com Deus, boa noite, e a gente vai se despedindo. Boa noite. Boa noite, gente. Até. Boa noite, Deus abençoe. Boa semana. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau.